Olá, meu nome é Caroline Fernanda Moreira Teodoro. Eu sou bolsista de iniciação científica pelo PIBIS, orientada da professora Luciane Rosbeck Silveira Fertonani, e vou apresentar o trabalho intitulado Ocorrência da fasciolose em bovinos e ovinos do norte do Paraná. Fasciola hepática é um parasito pertencente ao filo Platyhelminths. Se inclui dentro da classe Trematoda, são parasitos acelomatos, com seu tubo digestivo incompleto, corpo em formato de folha, podendo alcançar seu comprimento até 3 cm. Possui como hospedeiro definitivos ruminantes, equinos, coelhos e acidentalmente seres humanos. Seu ciclo evolutivo só se completa na presença de água e do seu hospedeiro intermediário, que são os moluscos do gênero Limnaea. A principal parte de seu ciclo evolutivo é o fato de o parasito sofrer pedogênese no hospedeiro intermediário, ou seja, ocorre a produção de vários indivíduos a partir de uma única forma larval. Os ovos do parasito são eliminados pelas fezes de seus hospedeiros definitivos e, ao encontrarem ambientes com o mínimo de água que seja, eclodem e dão origem ao seu primeiro estágio larval, denominado miracídio. Esse estágio larval não se alimenta e possui poucas horas até penetrar nas partes moles de seu hospedeiro intermediário, onde ocorre toda a evolução do ciclo da facíola, até atingir seu penúltimo estágio, que é denominado cercária. Uma vez livre, a cercária, que é provida de cauda, nada até encontrar uma superfície firme, como as pastagens, e se insista como sua forma infectante, que é denominada metacercária. A doença pode se apresentar na forma aguda ou crônica. Na forma aguda, o animal pode apresentar edema submandibular e uma morte repentina, devido às graves lesões ocasionadas pelo parasita no fígado do animal, durante seu processo de migração. Já na sua fase crônica, as mucosas irão se apresentar pálidas, há uma perda de peso devido a uma perda do apetite, podendo também ocorrer edema submandibular, como descrito na fase aguda. Também quadros de taquipneia, diarreia, podendo progredir ao óbito. Esperou-se com o estudo em tela avaliar a ocorrência de infecção natural por fascíola hepática em ovinos e bovinos da mesorregião norte pioneiro do Paraná e identificar os fatores de riscos envolvidos na infecção. Para a metodologia, foram colhidas amostras fecais de 182 bovinos e 109 ovinos, de uma propriedade do município de Abatiá, 3 de Bandeirantes, uma de Cambará, 2 de Congonhas, 2 de Cornélio Procópio, 2 de Leópolis, uma de Santa Mariana, 2 de Santo Antônio da Platina e uma de Sertaneja, todas localizadas na mesorregião norte pioneiro do Paraná. Todas as amostras de bovinos foram colhidas de fêmeas. Destas, 174 eram de vacas, 5 de novilhas e 3 de bezerras. Quanto às amostras de ovinos, 105 eram de ovelhas e 4 eram de cordeiros. As amostras fecais foram colhidas diretamente da ampola retal, acondicionadas e identificadas individualmente e conservadas em isopor com gelo até a análise. As análises foram realizadas no Laboratório de Imunodiagnóstico e Biologia Molecular da Universidade Estadual do Norte do Paraná, Campus Luiz Meneghel, através das técnicas de Girão e Ueno modificada e Gordon e Whitlock. A motivação deste estudo ocorreu devido à notificação da presença de fascíola hepática e lesões compatíveis com a infecção em fígados de bovinos abatidos na região de Cornélio Procópio, informada pela 8ª Regional da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná. Foi realizado questionário epidemiológico a fim de verificar fatores de risco e proteção à infecção por fascíola, como qual a proximidade a fontes de águas naturais e reservas florestais, pastejo compartilhado entre bovinos e ovinos e proximidade de animais silvestres. A análise de associação entre os riscos foi calculada pelo teste exato de Fisher com significância estatística quando o P foi menor que 0,05. As análises estatísticas foram realizadas utilizando o programa GraphPad Prince pela versão 6.0. A ocorrência de fascíola nas 291 amostras analisadas foi de 3,8%. Na tabela 1, denominada Distribuição do total de amostras de bovinos e ovinos colhidas e o número absoluto de animais positivos para a fascíola hepática por município, pode-se observar que das 182 amostras fecais colhidas de bovinos, 10, ou seja, 5,5%, foram positivas.
observou-se maior quantidade de bovinos positivos no município de Congonhas. E das 109 amostras de ovinos, apenas uma foi positiva e o único animal positivo era do município de Bandeirantes. Quanto às análises dos questionários epidemiológicos, observou-se que os bovinos positivos na propriedade de Congonhas se habituavam aos principais fatores de risco, como o consumo de água de fontes naturais, proximidade de animais silvestres e divisa da propriedade com reserva florestal, o que justifica a maior ocorrência de animais positivos. Na tabela 2, observa-se que, apesar de não significativo, pois o P foi maior que 0,05, provavelmente isso aconteceu devido ao baixo número de animais amostrados, observou-se que 6% dos bovinos que tinham acesso à fonte de água natural apresentaram positividade para a facíola hepática no exame parasitológico, enquanto nenhum dos bovinos que não tinham acesso a estas fontes estava positivo. Da mesma forma, o único ovino positivo entre os 109 avaliados também se encontrava em local onde havia acesso a essas fontes. Isso pode ser explicado pela probabilidade de fontes artificiais não possuírem vegetação para a instalação das metas secárias da facíola, e também pela preferência do hospedeiro intermediário por regiões alagadiças. Bovinos criados em propriedades que possuíam divisa com reservas florestais se mostraram mais predispostos à infecção, pois o odds foi de 9,4 e o P foi igual a 0,036, quando comparado aos bovinos criados em propriedades que se localizam distantes dessas reservas. Da mesma forma, porém não estatisticamente significativo, pois o P foi igual a 1, o único ovino positivo também se encontrava em tal situação. O que justifica tais resultados é que animais silvestres, que são reservatórios de facíola, podem eliminar ovos nas proximidades das propriedades de criação de bovinos e ovinos, já que possivelmente vivem nas reservas florestais próximos a fontes de águas naturais e que fazem divisa com as propriedades rurais que foram avaliadas. Esperava-se que bovinos e ovinos que compartilhassem pastagem fossem mais infectados, levando-se em consideração que a espécie ovina é mais suscetível à fasciolose e pode ser considerado um hospedeiro amplificador do parasita. Porém, de 20 ovinos analisados que compartilhavam pastagem com a espécie bovina, nenhum foi positivo e nenhum dos bovinos dividiam pastagem com ovinos. É importante salientar que em 2 das 4 propriedades em que foram identificados animais positivos, os proprietários relataram administrar bendazol nos animais. Todavia, as doses administradas foram as convencionais, ou seja, com efeito nematodicidas, utilizando-se 5 mg por quilo, enquanto sabe-se que a dose do albendazol com efeito fasciolicida é de 10 mg por quilo, o que poderia justificar nossos achados. Provavelmente a ocorrência de fasciolose na região é muito maior do que identificamos, pois a técnica diagnóstica utilizada é pouco sensível, visto que a infecção por facíola hepática nos bovinos geralmente cursa como infecção crônica, inaperente e que dificilmente é diagnosticada através de exames coproparasitológicos. Portanto, só é possível a detecção de ovos quando os eumintos se tornam adultos e férteis nos ductos biliares. Dessa forma, outras técnicas podem ser utilizadas, como a sorologia, considerando que o método de ELISA indireto é um dos preconizados atualmente como diagnóstico para a fasciolose. Então, em conclusão, considerando-se a ausência de informação no norte pioneiro do Paraná e a técnica coproparasitológica utilizada neste trabalho, que é considerada de baixa sensibilidade, conclui-se neste estudo que facíola hepática está presente em bovinos e ovinos dessa região e que bovinos provenientes de propriedades que fazem divisa com reservas florestais são mais predispostos à infecção na região. Exames laboratoriais, como sorologia, hemograma e bioquímico, devem ser ferramentas acessórias ao diagnóstico para um correto controle e tratamento da doença e da infecção. Esses achados são importantes no sentido de alertar não apenas médicos veterinários e produtores, como também os órgãos de saúde pública e saúde animal para orientação correta e prevenção da doença nos animais e humanos da região. Agradecimentos à Fundação Araucária pela concessão de bolsa de iniciação científica durante a execução deste projeto e à Universidade Estadual do Norte do Paraná, campus Luiz Meneghel, por autorizar a utilização de veículos de sua frota para a coleta de amostras nas propriedades rurais. Essas são as referências que foram consultadas durante a execução do trabalho. Desde já, deixo aqui o meu muito obrigada.